Se você é brasileiro e não passou os últimos meses morando numa caverna, com certeza já ouviu falar do Agente Secreto. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, fala de memória em meio à ditadura militar e tem um elemento cenográfico muito importante, o orelhão. Nos anos 70, sem celular, as conversas que não podiam ser presenciais aconteciam ali, debaixo daquela orelhona amarela que ajudou a recriar o cenário da época e o clima de tensão do regime autoritário. O objeto acabou virando uma vitrine do filme, aparecendo nos cartazes oficiais e em artes feitas por fãs também. Se você quiser ver exemplos dessas imagens, vai no meu Insta, @RuanMadeira_, que postei algumas lá. A história do Agente Secreto, que rendeu diversos prêmios, se passa em Recife, capital de Pernambuco, em 1977. Nessa época, fazia só 6 anos que os telefones de uso público tinham sido inventados. Mas é isso, ninguém chama os saudosos telefones de uso público de telefones de uso público. Acho que não tem nada mais parecido com uma orelha do que um orelhão. Eu sou o Juan Madeira e esse é o Contornos, um podcast independente onde você conhece um retrato diferente por episódio. É uma chance de dar ouvido para a história do outro, que pode se parecer com a sua e com a minha também. Roteiro, apresentação e edição são feitas por mim. A capa é do incansável Eric Topos, viciado em continuar criando. Eu tenho 26 anos. Se você é alguns anos mais novo que eu, talvez nunca tenha nem visto um orelhão de perto. No meu caso, vi e até usei, com a minha avó quando era criança. Mas pessoalmente, não tem alguma história marcante envolvendo esse símbolo urbano auricular gigante. Só que minha amiga Ana Lívia, que também tem 26 anos, tem uma história. Ela foi um orelhão por um dia. Por mais de um dia, na verdade. Eu tenho um hobby que é criar fantasias manualmente, né? Gosto muito de coisas que envolvam criatividade, artesanato, desde criança. Só que recentemente eu optei por fazer objetos inusitados, aleatórios, que geralmente, pesquisando na internet, você não encontra muita gente vestida disso por aí, né? E o orelhão foi uma das minhas ideias que eu tive, que eu fiz recentemente. Mas eu já me fantasiei de betoneira, que é misturadora de cimento, de Fiat Uno, de máquina de lavar roupa. E a última agora no Halloween do ano passado foi o orelhão. Além da fantasia de orelhão que a Ana Lívia usou no Halloween de 2025, você consegue ver algumas outras fotos e vídeos dela fantasiada no Insta analivia_pimenta. A do Fiat Uno Transformer é a mais forte, não tem como. Vai lá ver depois que acabar aqui. Mas vamos focar aqui no orelhão. Uma das festas que a Ana foi vestida de orelhão era de Dia das Bruxas. Então ela teve uma sacada digna da criatividade dela mesma. Como era Halloween, quando eu criei essa fantasia do orelhão, eu dei um toque a mais. A fantasia já estava pronta ali, só que eu pensei, geralmente no Halloween as pessoas vão de fantasma, de monstro, de coisas assustadoras, e eu tava ali de orelhão, né? Aí eu dei um toque que é o seguinte, existe um filme, né, de terror clássico chamado O Chamado, que é da Samara Morgan, que ela liga pra pessoa e fala, você vai morrer em 7 dias. E aí, por ter essa pegada do telefone e por eu parecer, de certo modo, com a protagonista, com a monstrinha, né? Eu sou uma moça de cabelos longos, enfim. Eu acabei me vestindo o meu rosto, me caracterizando, né? A pessoa ali dentro como Samara Morgan. Então, passei toda uma maquiagem macabra, essas coisas. E a minha fantasia passou a ser o chamado a cobrar. O chamado a cobrar para ter essa junção da fantasia aleatória com a referência de terror. Mas posteriormente eu usei só a fantasia do orelhão também em outra ocasião e foi muito interessante. Falando em chamado a cobrar, a Ana me lembrou de um detalhe curioso. Os orelhões tinham um botão pré-programado. A pessoa apertava e o telefone já discava o 9090 antes do número, para fazer uma ligação a cobrar. E ela disse que aquela musiquinha do chamado a cobrar desperta nela memórias que são difíceis até de descrever. Às vezes é um pouco de medo, às vezes é um pouco de nostalgia, sabe? Eu acho um clássico esse hit. Sobre o hit, quando a Ana foi fazer essa fantasia, ela me pediu para montar um edit, misturar a trilha do filme O Chamado com a musiquinha da chamada a cobrar para criar o ambiente sonoro da fantasia. Ficou muito divertido, o pessoal gostou muito.
E falando em pessoal, né, foi engraçada a reação das pessoas ao me verem de orelhão nas festas em que eu fui. Muita gente conheceu, identificou, já foi chegando querendo interagir, pegando o telefone, falando, deixa eu ligar, vamos ver se funciona, não sei o quê. E já outras pessoas, né, porque eu fui numa festa de universidade, geralmente o público ali, né, tem de 18 a 30 anos, não sei, sendo bem genérico. Muita gente da minha idade reconheceu e foi interagir, mas muita gente que eu via que era mais nova, que estava recém-chegada na faculdade, não entendeu a referência dos orelhões. Tinha gente que ficava olhando, né? Às vezes pensando, nossa, que trambolho é esse? O que é isso? Eu não estou entendendo. Então eu senti um pouquinho disso aí. Eu acho que eu vivi muito na linha tênue entre ter orelhão e não ter, né? Então, mais uma curiosidade aleatória aí pra vocês. Ela contou que gosta desse efeito do aleatório e inusitado nas fantasias. Algo que, segundo ela, estimula a criatividade. E quem conhece sabe que isso é bem a cara dela. Mas além da inventividade, as fantasias têm um lado afetivo. Muitas vezes a Ana carrega algum tipo de memória positiva com os objetos. Eu tenho 26 anos, eu nasci no ano 2000, mas eu ainda pude pegar uma época em que o orelhão era algo comum, que a gente usava no nosso cotidiano, pelo menos ali no meu ciclo social, né? Eu tenho memórias da minha infância em que minha avó ia para a terra dela, ela é goiana, então ela ia para o interior de Goiás, e ligava pra gente aqui de Uberlândia por orelhão. Então ela comprava, na época eram os cartõezinhos de consumo, né, como se fossem créditos, nas vendinhas lá, e usava esse cartão até acabar os créditos ligando pra gente. A gente conversava e quando ela voltava, ela sempre trazia esses cartões pra mim. Então eu cheguei a colecionar. Cada um tinha um desenho diferente, era muito legal. Como se fossem cartões postais, né? Cada um com a estampa, com a temática. Eu adorava. E eu cheguei a ter mais de 50 cartões telefônicos de coleção. Infelizmente, não sei o que aconteceu com eles. Mas é uma memória feliz que eu tenho. Você lembra a última vez que usou um telefone público? Eu não, mas a Ana lembra e foi há 13 anos. Ela tinha 13 anos. E o motivo foi passar um trote a cobrar. Foi no orelhão aqui na esquina da minha casa, que já foi removido, mas eu lembro de usar ele quando eu tinha ali uns 13 anos de idade, com as minhas vizinhas, para passar trotes. Então a gente chegava no orelhão, tinha aquele tanto de anúncio pregado, né, no poste, na cúpula do orelhão, e a gente via uns números de mototáxi que aceitavam a ligação a cobrar, porque a gente não tinha cartão, não tinha ficha pro orelhão. A gente ligava a cobrar nos mototáxis e ficava conversando fiado, passando trote, fazendo pegadinhas. Até um clássico dia em que os mototáxis descobriram, talvez através da Bina, né, que se via o número em que estava ligando, eles descobriram da onde era aquele orelhão e surgiram lá de moto para tirar satisfação com a gente, para danar, dar aquele clássico rala nas crianças. E aí a gente saiu correndo, gritando. Foi engraçado e desesperador ao mesmo tempo. Essa foi minha última lembrança de pegar um orelhão para fazer uma ligação. Todas essas memórias com o orelhão, os cartões dados pela avó, os trotes, as ligações a cobrar, acabaram virando inspiração. Foi daí que surgiu a ideia da fantasia. Mas aí vem a pergunta que provavelmente já passou pela sua cabeça. Como ela produziu a fantasia? As minhas pernas seriam o poste, certo? E aí, a partir da minha cintura, começa a cúpula. Então, a cúpula vem da minha cintura, passa por trás das minhas costas, fazendo uma curva, e termina acima da minha cabeça. Então, teria a cúpula em volta de mim ali, e o meu tronco e minha cabeça ficariam dentro, que seria ali onde se encontrava o telefone propriamente dito, né? Então, Para a cúpula, que foi a parte mais difícil, ela até chegou a tentar conseguir uma real. Procurou orelhões retirados da cidade, fez orçamento, foi atrás em ferro velho e até em loja de antiguidades, mas não rolou. ferro velho, essas coisas na internet, mas ele já virou uma raridade, gente. Então acabou sendo um pouco caro, porque o pessoal já tá vendendo como uma relíquia, né? Então eu decidi fazer o meu próprio orelhão do zero, porque precisava ser leve também, né, para eu conseguir carregar como fantasia. Então, procurando algum material para fazer a cúpula, ela chegou em uma técnica artesanal bem conhecida, usada inclusive naquele programa Arte Ataque. Chama papietagem.
Você cola tiras de papel no objeto e depois passa uma mistura de cola branca com água. A Ana comprou um daqueles balões enormes de festa e começou a modelar. No fim das contas, entre balões estourando antes da hora, muita bagunça e até uso de gesso, deu certo. Na segunda tentativa, o balão estourou antes da hora também, ficou um pouco molhado de cola ali, mas eu consegui salvar essa cúpula que eu fiz. Cheguei até a usar gesso, gente, pra ver se endurecia um pouco, né? Dava uma firmeza ali pra eu conseguir carregar ele em cima de mim ali, digamos. Foi totalmente na gambiarra, tá? Mas no final eu acho que ficou um resultado que me agradou, achei bacana ali. Na hora de pintar o orelhão, surgiu uma curiosidade interessante. Aqui em Uberlândia tem uma grande empresa de telecomunicações, a Algar, que antigamente se chamava CTBC. E ela chegou a pensar em pintar a fantasia com as cores dela, justamente porque era o orelhão que ela mais via quando criança. E na hora de pintar, a memória que eu tinha dos orelhões aqui de Uberlândia era da CTBC, que é uma companhia telefônica que eu acho que virou a Algar atualmente, não sei. Mas a CTBC, ela tinha os orelhões aqui, que o poste era azul escuro e a cúpula, né, a parte redonda, era amarela, com a logo lá da CTBC. Inclusive, em uma cena do Agente Secreto, dá pra ver claramente um desses orelhões amarelos com a marca CTBC. Eles não estavam só em Uberlândia, mas em várias cidades. Só que o modelo que acabou ficando mais famoso mesmo foi aquele meio verde, meio azul claro da Oi. Mas sempre que eu pesquisava por orelhão na internet, sempre que eu vejo notícias de orelhão em jornais de nível nacional, é aquele orelhão clássico da Oi, que é um verde água, digamos, né, um verde meio azulado, e a logo da Oi é amarelo do lado, com o DDD da cidade logo embaixo. Como a intenção também era postar a fantasia nas redes sociais e gerar identificação com gente do Brasil inteiro, ela decidiu pintar o orelhão nas cores da Oi mesmo. E aí eu também fiz um telefoninho ali de isopor e papelão pra colocar no meu tronco, logo abaixo da minha cabeça, porque se a pessoa chegasse de frente a mim, ela estaria de frente a um orelhão e teria um telefoninho ali, né, pra ficar fiel à fantasia. Ana Lívia, por ter vivido como orelhão, tem total licença para opinar sobre o fim deles. Isso porque os telefones públicos começaram a ser retirados definitivamente das ruas do Brasil em janeiro de 2026. E a previsão é que desapareçam de vez até 2028. Hoje, ainda existem quase 38 mil orelhões espalhados pelo Brasil, segundo a Anatel. Mas eles estão com dias contados. A ideia é manter esses telefones públicos só em lugares onde não existe cobertura de celular e só até 2028 mesmo. Isso mudou porque em 2025 terminaram os contratos das empresas responsáveis por manter esse serviço. Com o fim das concessões, companhias como Algar, Claro, Oi, Sercontel e Telefônica deixaram de ter a obrigação de cuidar dessa infraestrutura. E aí aconteceu o que a gente já comentou. O que um dia foi indispensável acabou ficando obsoleto com a popularização dos celulares. Ana Lívia reconhece isso, mas com uma ressalva. Mas ao mesmo tempo, eu acho perigoso, talvez, assim, eliminar completamente uma infraestrutura pública de comunicação. Hoje em dia, a gente vive totalmente dependente do celular. Eu vivo totalmente dependente do celular. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que isso cria uma vulnerabilidade. Imagina se a bateria acaba, se o aparelho quebra, se acontece um assalto ou alguma falha de rede, né? Nesse momento, o orelhão não é só sobre praticidade, é sobre segurança também. E a comunicação nos tempos de hoje é muito essencial e faz parte, né, do nosso dia a dia. Então, é muito importante que a gente mantenha as pessoas atualizadas e cientes do que está acontecendo. O ponto dela é esse. Se você estiver longe de casa, passando por algum problema, sem celular e sem ninguém por perto para pedir ajuda, o orelhão ainda poderia ser uma saída. Então, assim, eu entendo a questão das remoções, porque eu mesmo não uso há muito tempo, mas eu acho que talvez seja necessário em pontos estratégicos, mesmo que reduzido. Em alguns pontos da cidade, rodoviárias, hospitais, enfim. Só que, por outro lado, se a gente for parar pra pensar, se um dia eu precisasse de um orelhão pra ligar pra algum amigo meu, eu não tenho mais o número decorado. Eu confesso que também tenho ficado cada vez mais dependente da memória do celular e usado menos a minha própria.
Hoje, praticamente não sei de cor o telefone de ninguém. Só alguns poucos que decorei quando era criança e que, por sorte, nunca mudaram. Então, antigamente eu tinha até uma agendinha de papel que eu anotava a caneta ali os nomes e os números das pessoas que eram importantes pra mim. Tinha decorado na cabeça também o número de todo mundo da minha família, mas eu acho que justamente por essa facilidade que o celular nos trouxe, hoje em dia eu não sei o número de mais ninguém. Então, né, se de fato eu precisasse ligar pra algum familiar hoje, eu acho que eu não conseguiria sem ter um celular na mão. Fica até um ponto aí pra para se refletir. Mas se fosse de fato uma emergência, ele continuaria sendo útil ali, né? O número 190, 193 é sempre algo que a gente não esquece. Uma coisa que talvez seja difícil de esquecer é o design dos orelhões. Aquele formato de concha, característico nas ruas brasileiras, foi criado pela designer brasileira, mas nascida em Xangai, Xu Ming Silveira. Ele é diferente de tudo que a gente já viu, né? É muito autêntico, digamos. E aí você para pra pensar, tudo tem um motivo, né? Então, quando você tá lá fazendo uma ligação dentro de um orelhão, você tem um mínimo de uma acústica interessante por conta da cúpula. Você tem uma sombra, se chover também ali, você consegue ficar num cantinho, sem danificar o telefone. Então, acho o orelhão algo muito exótico e engraçado, talvez. No começo, ele nem era chamado de orelhão. Os primeiros modelos tinham nomes como Shu 1 e Tulipa. Cabines telefônicas já existiam em vários países, mas o projeto da Xiaomi, enquanto trabalhava em uma companhia telefônica, acabou se tornando icônico pelo design, que depois seria reproduzido em vários lugares, como Peru, Angola, Moçambique e China. E aquele formato de concha tinha uma função prática, melhorar a acústica. A estrutura ajudava a reduzir o ruído externo e deixava a ligação mais clara para quem estava falando. Os orelhões começaram a chegar às ruas em janeiro de 72. Os primeiros foram instalados no Rio, no dia 20, e depois em São Paulo, no dia 25. A comunicação hoje está mais instantânea. Por exemplo, se eu quiser ouvir histórias novas, é só perguntar na internet. Enquanto eu produzia esse episódio, fiz isso no Insta. Perguntei se alguém tinha alguma lembrança com o orelhão. E uma delas me chamou a atenção. A pessoa não quis se identificar e mandou o relato por escrito. Então eu chamei minha amiga e jornalista, Leise Alves, para interpretar o texto. Ouve aí. Confesso que lembrar da época do orelhão me dá uma nostalgia absurda. E já vou assumir, eu era fã de carteirinha do telefone público, daquelas que defendia a causa com unhas e dentes. No auge da juventude, era praticamente um ritual sagrado reunir as amigas e decidir qual seria o trote do dia. E curiosamente, o sorteado quase sempre era algum ex ou paquerinha que tinha pisado na bola. Coincidência? Jamais. Mas calma, nossa vingança, carinhosamente chamada de troca de gentilezas, nunca teve a intenção de prejudicar ninguém. Era só diversão, entretenimento puro e risadas em níveis preocupantes. Como os celulares identificam quem liga, o orelhão virou o nosso herói de capa azul, nosso cúmplice, tipo um amigo de infância. Só usávamos orelhão de bairros afastados, porque, além de tudo, éramos organizadas, calculistas e mega estrategistas. Nada poderia sair errado. Revezávamos nos trotes e a criatividade não tinha limite. Ligávamos para o sortudo do dia, jurando ser uma admiradora secreta. Perdidinha, gente, apaixonada. Quem não resistia aos encantos do abençoado? 5 minutos depois, já tinha encontro marcado. No horário combinado, lá estavam as 5 mosqueteiras, escondidas, só esperando o momento glorioso. O Jurandir chegando todo produzido, cheiroso, arrumado, passando perfume extra, esperando a mariposa apaixonada que jamais existiu. Nós, morrendo, se acabando de tanto rir. Também ligávamos para Disque Cervejas pedindo bebidas, carvão, gelo, mandávamos entregar nas casas dos felizardos, tudo isso numa linda e maravilhosa segunda-feira. E mais uma vez, íamos até o local da entrega só para assistir a cena da pessoa abrindo a porta, completamente confusa, dizendo: "Uai, moço, eu não pedi nada não." E para variar, nós 5 escondidas e morrendo de rir vendo a cena. E assim seguíamos, firmes e fortes nessa vida de troteiras. Até que, em um domingo à noite, passávamos de carro em frente à prefeitura e, na esquina com a Magazine Luiza, avistamos um homem usando o orelhão. De repente, bum!
Do nada o orelhão explodiu. Gente, explodiu mesmo. Barulho, fumaça, caos. A gente ficou em choque, pretéritas. Nosso coração quase saiu pela boca. 2 segundos depois, gargalhadas, muitas, mas muitas gargalhadas. Rimos tanto que eu tive uma crise de asma. Vi estrelas, rezei, me despedi da família e continuei rindo. Até hoje, não sabemos o que aconteceu. Nossa teoria oficial é que algum espírito de porco colocou uma bomba no orelhão. Depois desse episódio, juro que bateu um medinho. Tá bom, bateu foi um medão. Porque nós vamos combinar, morrer de explosão de orelhão é um tipo de morte muito humilhante. Imagina a manchete. Jovem do interior de Minas falece vítima de trote mal sucedido? Não dava, né? Hoje, quando nos reunimos, essas histórias cômicas sempre voltam. E voltam com força. O melhor, temos orgulho em dizer que nossas ligações eram apenas vinganças do bem, onde as pessoas só morriam de raiva e nós morríamos de tanto rir. Importantíssimo ressaltar que nós, as maravilhosas mosqueteiras do orelhão, sempre fomos moças do bem. Temos bom coração, zelamos pelo bem-estar da nação e nossa intenção jamais foi matar ou prejudicar alguém. Juro juradinho que nossas ligações, sempre a cobrar, eram só por entretenimento mesmo. Se você tiver alguma história que acha que merece virar episódio, manda lá no Instagram, @juanmadeira_. Para fechar, eu vou ler um texto da crônica Amenidades da Rua, que o Carlos Drummond de Andrade dedicou ao orelhão em 1972, ano que o aparelho apareceu nas ruas. Vamos lá. Então começamos a reparar que a rua é afinal uma boa coisa, apesar dos automóveis que a entopem ou que fazem dela pista para treinamento para Fittipaldis em potencial. E na rua, a calçada é aquela parte boa, em que é bom ir e vir, parar e até telefonar. Com depósitos metálicos, onde você pode colocar o seu papel de sorvete. Com pontos de parada de coletivos, que indicam números de linhas à sua escolha. São pequenas viagens que se oferecem em todas as direções.